Começando mais um episódio do quadro favorito desse canal, que é o Enchendo a Carteira, agora a versão global, Brasil e exterior. Como entrou muita gente nova no canal agora, agradeço a todo mundo que está se inscrevendo. E você não conhece esse quadro ainda? Deixa eu te explicar como é que ele funciona de uma maneira bem rápida. Esse é um quadro onde, desde 2020, eu invisto R$ 500 por mês na prática, no Brasil, e um ano depois comecei a investir também R$ 500 no exterior, para te ensinar como é que você monta uma carteira de investimentos rentável, como é que você faz a manutenção na prática. Eu mantenho esse aporte de R$ 500 desde 2020 para vocês enxergarem que a constância tende a gerar bons resultados se você for disciplinado, souber avaliar bons ativos e principalmente, com o grande foco desse quadro, te ensinar a fazer uma gestão de uma boa carteira de investimentos. Então, se você caiu de paraquedas aqui agora e quiser acompanhar todo esse quadro, se inscreve no nosso canal. Cada episódio, mesmo os mais antigos, eles têm um poder de aprendizado muito grande, porque hoje você sabe o que já aconteceu. Então a gente está fazendo, a gente não sabia. Então é legal você ver como as decisões que a gente tomou ao longo do caminho se mostraram bem assertivas, algumas certas, algumas erradas, mas de maneira geral você vê que a carteira vem evoluindo de maneira muito sólida ao longo do tempo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal. E se você já é um aluno raiz aqui nosso, deixa o like na confiança, porque você sabe que o conteúdo ele vai ser muito bom. Então vamos lá, comecemos como sempre, do começo. Nosso quadro geral, tá? Estamos já com R$ 45 mil investidos entre Brasil e exterior, dos quais 27.600 estão investidos já no Brasil e 17.800 investidos no exterior, já convertidos para reais. A diferença era um pouco maior pelo fato que a gente começou a investir no exterior mais do que um ano depois. Aqui é o nosso objetivo de equilíbrio na carteira. A distribuição que a gente fez a carteira ideal, o quanto eu quero no Brasil, o quanto eu quero no exterior, de maneira idealizada. E aqui os meus investimentos reais. Então você tentar manter uma carteira bem equilibrada é sempre importante. Porque se, por exemplo, a carteira estivesse com 40% em ações e 20% em FIIs, opa, está fora do meu padrão de risco. O que eu defini que tem sentido para mim está fora. A ideia é sempre você aportar de modo a manter tudo dentro do ok. Se a gente for pegar em relação ao resultado nosso do Brasil, tá? Esse episódio vai ser um pouco mais rápido, eu acredito. No último mês, de um mês para cá, o Ibovespa subiu 0,7%, nossa carteira valorizou 1,7%. No global, o Ibovespa está com uma alta de 11% desde a data zero, nossa carteira está com uma rentabilidade de 10,7%, o que é um espetáculo, visto que nós estamos aportando todos os meses e o aporte do mês passado não rendeu 10%, no retrasado também não. Então nossa carteira tem um resultado muito interessante se for comparado com o Ibovespa, porque nós ainda fazemos aportes mensais, beleza? E do exterior, tivemos um resultado um pouquinho diferente. A nossa carteira valorizou 1,1% no último mês, o S&P subiu 2% e o VNQ subiu 1,5%. Nossa carteira não teve essa rampada um pouco mais alta por conta de um ativo em particular que acabou tomando um tombo um pouco mais forte, dois ativos na verdade, mas está tudo certo, isso faz parte do jogo. Nossa rentabilidade absoluta está em 11,6%, contra 24% de alta do S&P e 14% de baixa do VNQ. Como nossa carteira é metade VNQ, que no caso do REITs, mercado imobiliário americano, e metade no S&P, nossa carteira tem sim um alfa de ganho. Porque se for somar 24 com menos 14 dá 10, dividido por 2 daria 5 de ganho, nós estamos com 11, o que mostra que as decisões têm sido razoavelmente não, têm sido bem positivas no cenário geral. Como sempre, a gente pega aqui na nossa carteira, no caso da Clear, a carteira do exterior ela é só no celular, no aplicativo, que é a Vest. Então eu comento o aporte com vocês e eu faço por fora, sem estar no vídeo, porque vocês param de assistir quando eu faço aporte pelo celular. Mas no caso do Brasil a gente vai aportar junto. Tem R$ 620 aqui, R$ 500 do meu aporte e 120 de dividendos, tá? Infelizmente, quando mudou a carteira da plataforma antiga da Clear para a nova, perdeu todo o histórico de rastreabilidade da rentabilidade da nossa carteira e começou a contar a partir de outubro do mês passado. Então você não pode confiar tanto nesse dado aqui, confie no nosso Excel, que apesar de que esse dado aqui ele é extremamente positivo, de 400% do CDI quase, isso não é uma coisa que você consegue manter com consistência, tá? Inclusive, os objetivos desse canal é desmistificar rentabilidades absurdas que a gente vê por aí. Pegamos um período bom, que rendeu 350% do CDI, isso não vai se manter ao longo do tempo, alguma hora isso dá uma esfriada e tá tudo certo, faz parte do jogo. Então vamos lá, vamos começar com o nosso aporte dentro do Brasil. Olha que bacana. Dentro do nosso aporte do Brasil, o que a gente mais está precisando aportar são ações.
Em teoria, precisaria aportar R$ 216 para equilibrar a carteira, que está um pouquinho fora do que precisaria. E na parte dos fundos imobiliários, não precisaria aportar nada. A gente até passou do quanto a gente gostaria de ter, muito por conta de momentos de oportunidade. E dentro do mercado de ações, o que a gente vai fazer? Eu vou adicionar uma empresa nova da nossa carteira. O Banco ABC. No último episódio eu fiz uma limpa geral na nossa carteira, saí alguns ativos, aumentei o peso em outros, e eu vou incluir na nossa carteira um banco. Talvez você não conheça esse banco, que é o Banco ABC. Vou colocar um peso de 4% nele na nossa carteira. A gente não tem nada dentro dele e a gente vai fazer um aporte no Brasil dentro deste ativo. Se vocês repararem bem aqui em cima da minha cabeça, olha só, eu vou aportar R$ 620 nesse banco, certo? Que são equivalentes a 26 cotas, perfeito? E para atingir o equilíbrio ideal dele, olha só, deixa eu colocar aqui o valor igual, eu precisaria comprar exatamente as 26 cotas. Olha só que curioso, esse aporte no Brasil deste mês, eu vou aportar em um único ativo. Já vou explicar sobre ele, tá? Vou aportar em um único ativo. Mas, Matheus, eu vi os episódios antigos passados, você aportava em 2, 3, 4, 5 ativos. E isso é uma coisa importantíssima de você aprender, você que está construindo patrimônio. Vou te dar uma pausa dramática para o café para você absorver esse momento. Pausa dramática dada, vamos lá. Quando o seu patrimônio aumenta, eu comecei com R$0, eu tinha 500, 1.000, 1.500, 2.000, estamos já com R$28.000. O seu aporte ele vai tendo menos impacto no seu patrimônio. Concorda que eu aportar R$500 em cima de, por exemplo, 5.000 é 10% do patrimônio que eu consigo mexer? Agora, se eu tenho R$50.000, 500 é 1%. Então, é mais difícil o seu aporte começar a regular o patrimônio. É por isso que na montagem dele tem que ser muito bem feita. Tem que ser uma montagem muito bem estruturada. Porque ou vai acontecer igual está acontecendo aqui agora, eu quero pôr um ativo novo, um aporte inteiro nele para começar a pensar em equilibrar, ou o que eu fiz no episódio passado, que a gente deu uma movimentada na carteira para conseguir um ativo comprar o outro, porque se sua carteira está montada de maneira ruim, você vai estar rodando ativo toda hora e o seu aporte não dá conta, e você vai realizar posições em prejuízo. Então, como eu quero colocar um ativo novo na minha carteira, ele vai acabar consumindo o aporte inteiro. Então, isso aqui é uma lição importantíssima, porque agora o patrimônio está ficando mais alto, eu não estou aumentando o aporte, estou mantendo os R$500, que é o que vocês me pedem, inclusive, de manter, porque é mais perto da realidade média de uma distribuição normal de quem acompanha o nosso canal. Então reparem que o aporte tem que ser muito mais bem direcionado. E quanto melhor tiver equilibrado a carteira, menos eu tenho que vender e vender ativos para poder comprar outros. E patrimônio é igual sabonete. Quanto mais você mexe, mais ele diminui. A ideia é você carregar uma posição para o longo prazo. Então o aporte de hoje é do Banco ABC. Matheus, quem que é o Banco ABC? Por isso que é importante você estar inscrito no nosso canal, porque tem uma aula que eu gravei de cabo a rabo analisando a tese do Banco ABC. Eu deixei aqui para você, se eu não esqueci, para você entender por que eu comprei esse banco, uma análise detalhada. E dentro dessa aula, eu inclusive coloco outra para te ensinar a analisar todos os bancos. Eu até vou deixar aqui também, ó. Vou até fazer um movimento aqui para você na hora da edição e colocar outra aula aqui, que é como você analisa o setor de bancos. Por isso que esse nosso canal ele é feito para ser uma escola de investimento para você. Mas é óbvio que eu vou passar aqui os números do Banco ABC, ou por que eles me chamaram tanta atenção de maneira mais rápida, tá, pessoal? Mas olhem a aula lá que eu gravei só falando do Banco ABC. Ele é um banco bem pequeno, valor de mercado 5,5 bi, já dou uma comparação bem rápida com o Itaú. Ele é um banco que me chamou bem a atenção por alguns motivos, tá? Primeiro, ele é um banco muito mais focado na parte de PJ, de empresas, tá? O foco dele que vem crescendo são empresas médias, entenda empresas médias de 30 a 400 milhões de faturamento, ele também atende empresas gigantes acima de 4 bi, empresas pequenas abaixo de 30 milhões, mas o foco dele é pegar esse tipo de empresa e por ser um banco especializado, ele tende a dar resultados melhores do que bancos mais de varejo. É a mesma coisa, quando você vai comer uma comida japonesa, você prefere ir num restaurante japonês especializado ou em um lugar que tem self-service de tudo, que vai ter polenta, vai ter comida japonesa, vai ter churrascaria, vai ter rodízio de massas. Você vai provavelmente preferir um lugar especializado. E isso permite que esse banco pequeno gere alguns resultados bem interessantes, tá? A receita dele vem crescendo ano após ano, tirando 2020, que a gente sabe o que aconteceu, que foi uma exceção à regra, que ele aumentou o faturamento, mas acabou aumentando também o PDD dele, que é a provisão para devedores duvidosos, do que ele acha que vai tomar de calote. Se ignorar esse ano, que foi um ano anormal para o banco, a gente vê a receita dele subindo. Faz 3 anos que ele dá lucro líquido recorde,
A margem líquida dele é uma margem bem interessante, 16, 20, 14%. O ROI dele também bem interessante, a Basileia de 15%, que é o quanto o banco tem de patrimônio em relação ao que ele tem emprestado. Pra você ter uma ideia, o mínimo do Banco Central é 11%, o que diz que o banco tem que ter, para cada R$1 que ele empresta, 11 centavos em caixa. Esse caso o banco tem 15, parece assustador, mas é a realidade dos bancos brasileiros. E o PDD dele em relação ao lucro, ou seja, o quanto de lucro ele tem em relação ao quanto ele provisionou, é muito abaixo de 50%, 80%, 100%. Que, Matheus, isso parece muito. Eu já vou abrir para vocês o Itaú para vocês terem uma ideia. Mas ele é um banco com patrimônio de 5,8 bilhões, receita de 5,4, especializado em pessoas PJ, com uma boa margem, um bom ROI, uma Basileia saudável, um PDD sobre lucro baixo e distribuindo um pouco menos da metade do resultado dele, ou seja, ele tem um dividendo interessante que ele paga metade e ele reinveste metade em si mesmo. Então ele é um banco que paga dividendos e tem potencial de crescimento. Só como referência, o Itaú, que é um banco referência de mercado, inclusive tenho na minha carteira uma posição bem grande, tanto na pessoal quanto na carteira pública. Olhem aqui, por exemplo, o PDD pelo lucro líquido, que no caso do Banco ABC era 30%. Esses bancos maiores, é normal ter um PDD mais alto em relação ao lucro líquido, porque eles podem se alavancar. Tanto que um fato interessante é que se um Itaú for quebrar, com certeza absoluta o governo vai intervir. A gente viu no governo americano intervindo em bancos grandes que estavam quase quebrando. Então o Itaú tem esse conforto, que o Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander não podem quebrar. Então o governo vai intervir. O Banco ABC, que você nunca ouviu falar, não. Então até eu vi um papo do CEO conversando que ele tem essa visão de que ninguém vai salvar eles. Então eles precisam se salvar, o que força a empresa a tomar atitudes melhores. Mas olha aqui, a margem líquida do Banco ABC é até um pouquinho maior do que do Itaú, o ROI é um pouco menor, a Basileia é igual, não se compara nem o patrimônio, que era 6 bi contra 200, a receita, que era 5 bi e meio contra 300. Então eu vou colocar no Banco ABC, mas não deixe de ver a aula que eu coloquei aqui para você entender a tese inteira deste banco. Então a gente vai fazer o aporte inteiro, no caso, no banco ABC, o restante da carteira não precisa de nada que muito cabuloso. Olha só aqui, ó, em termos de equilíbrio da carteira de FIIs, aqui, ó. A carteira de FIIs está praticamente todo mundo equilibrado. Quem passou um pouquinho do ponto é só o HGLG. Não vejo nenhuma necessidade de vender o HGLG. E o XPMOL está precisando comprar, mas ele está exatamente no preço que eu coloquei a última vez. Nenhum grande sofrimento. Quase a mesma coisa aqui nos fundos de papel. Legal? Agora, em relação ao nosso querido e amado exterior. Olha só, o exterior, nossa carteira de estoque subindo 23%, nossa carteira de REITs caindo 3%, o que se for ver comparativamente, eu prefiro esse 3% de queda do que o 23% de alta, porque o nosso 23% de alta meio que acompanhou o S&P, que teve uma alta de uns 25%. A gente fez um balanceamento, claro, mas os REITs que caíram muito e a nossa carteira cair menos, essa é a chave do negócio. A chave para você ganhar dinheiro, que acompanha aqui o canal sabe, é que você perca menos. A grande chave é que você perca menos, porque as bolsas, os principais índices, são zigue-zagues para cima. Se você conseguir segurar o zag, quando o zig vier, você vai embora com ele. Então, administrar perdas é o foco da minha estratégia pessoal e tem dado-se muito bem. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui hoje dentro do exterior, que a gente aportou R$500, já convertido em $100. Vou fazer um balanceamento intracarteira, tá? Vamos lá? Eu vou vender aqui, ó. Eu vou vender um pouco de Facebook e um pouco de Intel. Por que, Matheus? Vou vender $20 de cada um deles. Por que subiu demais? Não existe o subiu demais. Vou vender o Facebook, que subiu 200%, que é sim uma alta bem expressiva, 187%, e a Intel, que subiu 16%. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Aqui, eles passaram do quanto eu gostaria de ter. Eles passaram. Uma vez que eles passaram, eu vou equilibrar a carteira. Eu vou pegar o ganho e vou colocar em outros ativos. Quem que eu vou comprar? Eu vou comprar esses 4 camaradas aqui. A Apple, o Google, a Johnson, que não preciso nem de explicação do porquê que eu vou comprar essas empresas espetaculares. E eu vou fazer um aporte um pouquinho mais arrojado na FoxF, que é uma empresa na carteira que tomou um tombo bem forte nos últimos tempos, aqui de 19%. Ela caiu de maneira bem expressiva. Até abrir para vocês aqui o gráfico dela. Que é legal ver. Aqui a Fox. Tomou um tombo bem expressivo nos últimos dias. Aqui, ó. Tomou esse tombo bem forte, a gente comprou ela por aqui. Ela tomou esse tombo bem expressivo por conta dos resultados dela, tá? Ela teve um resultado bem fraco, a estilo Bradesco, tá? Aquele resultado fraco, mas que não afeta a saúde
financeira da empresa. Deixa eu mudar aqui para o meu template particular. Deixa eu ver. Matheus aqui, ações. Deixa eu ver. Vamos lá. Aí. Carregou? Carregado aqui o resultado fechado da empresa. Ela teve uma queda de receita, estão vendo aqui, ó, dá um zoom, de 1,6 bi para 1,4. O lucro bruto dela, por consequência, caiu. A margem bruta dela conseguiu manter, isso é um sinal positivo. Mas o EBITDA dela caiu por consequência do custo operacional. Portanto, a margem EBITDA dela caiu. O EBIT dela também, a margem EBIT acabou caindo. E, por consequência, o lucro líquido dela caiu de 205 milhões para 121. E a margem de 13 veio para 8. A dívida de 0,22 foi para 3,1. A dívida total dela de 210 foi para 758. Isso, em teoria, poderia preocupar, mas de fato não me preocupa, porque é uma dívida para aquisições e expansão, que ela já tinha dito que ia fazer. Não é por conta de resultado. Matheus, como é que eu sei que não é dívida por resultado? Sempre se pergunte isso. Porque a empresa deu lucro. Que ela vai tomar dívida dando lucro. Não tem sentido ela fazer isso para cobrir um rombo financeiro que não existiu. O que houve foi o seguinte, foi um boom na empresa de 20 para 21 para 22. Ela é uma empresa que faz quadros de bicicleta, suspensão de carros. Ela é uma empresa, aqui ó, abrindo a capa dela do RI, vocês já vão ver de cara. Ela trabalha com esportes off-road. Ela é uma marca de luxo e teve um trimestre de fato mais fraco. E o mercado puniu a empresa por causa disso. Por conta que ela acabou vendendo de fato menos, ela perdeu o faturamento. Isso não é um sinal positivo, mas nada que me preocupe também. Empresas boas podem ter trimestres ruins e está tudo certo. Ela é uma empresa que continua bem saudável financeiramente, com lucro líquido, uma dívida para poder expandir e recuperar esse aumento de receita. A receita dela, apesar de ter caído, é a segunda maior receita da história da empresa. O EBITDA é o segundo maior EBITDA da história da empresa. O lucro líquido, sim, não é o segundo maior, mas é o terceiro maior. Nenhum grande sofrimento, é por isso que eu vou aportar nela. Inclusive, por conta deste aporte que eu vou fazer, é o único aporte que eu consigo aqui abaixar o preço médio da Fox para 56,49. Aqui, ó, o preço médio dela aqui hoje está em 62, vai para 56,49. Então eu vou aportar nessas 4 empresas, deixa eu deixar aqui para vocês verem, aqui ó, $20 em cada uma delas, e vou vender $40 aqui da Meta e da Intel para aportar esse balanceamento ativo. Já em relação aos REITs, que continua uma janela de oportunidade bem interessante na minha visão, eu vou aportar no Alexandria, UEL e no BNL. São carinhas que aqui, ó, aqui, eles estão precisando aportar, são os 3 que mais estão precisando aportar. Eu vou aportar neles pelo motivo que eles continuam absurdamente saudáveis. O grande ponto dos REITs, que eles estão em queda, não todos, obviamente, mas boa parte deles, é porque a taxa de juros americana está alta. Uma vez que a taxa de juros americana está alta e o REIT paga dividendo parecido com o fundo imobiliário, a cota deles cai para que o dividendo que eles pagam proporcionalmente fique mais alto. Já expliquei isso várias vezes no canal, vale revisar aqui agora. Se eu tenho um REIT a $100 me pagando $5, o dividend yield dele é 5%. Se o Tesouro Americano passar a pagar, por exemplo, 8% ao ano, exagerando aqui, esse REIT, para ficar atrativo, tem que pagar 10%, concorda? Se ele estiver pagando menos, não tem sentido. Só que os $5 de dividendo dele vem do aluguel dos imóveis. Ele não consegue dobrar o aluguel dos inquilinos ou nada. Então o que acontece com a cota? A cota de 100 vai, por exemplo, para 50, para que agora os $5 em cima dos 50 seja 10%, que é acima do 8 do Tesouro que eu dei de exemplo. Então quando a taxa do Tesouro Americano sobe, a cota dos REITs ela cai. Tanto for ver aqui, ó, a cota do Alexandria, ela já caiu da máxima histórica dela a 44%. Se a gente for olhar aqui, ó, nessa curva que eu gosto sempre de ver, aqui, ó, o lucro da empresa em verde subindo e a cotação caindo. É um movimento maravilhoso de você operar se você souber de fato que a empresa não tem nenhum problema, é um movimento de mercado. E se for pegar para olhar o Tesouro Americano só de comparação, a gente consegue ver que o Tesouro Americano, se for pegar nos últimos 5 anos, carregando aqui, olha só, ele saiu de 0,57 para 4,2. Então, assim, essa alta vai diametralmente contra o mercado de REITs. E se eu for olhar o Alexandria, o El Tower, o BNL, todos eles são com resultados extremamente nessa linha, de resultados bem saudáveis e positivos. Aqui, ó, eu vou aportar neles também $25 em cada um deles. Aqui, ó. E eu vou sair um pouquinho da regra e vou comprar o WP Carry, que também vai baixar, só porque vai baixar um pouco o preço médio dele, perfeito. Por que eu tô saindo da regra? Porque ele é um carinha que aqui, ó, ele está ok, ele não está mandando comprar. Mas como ele na carteira está com uma queda de 17%, bem acima, eu vou comprar ele para ajudar na recuperação. E vou fazer a primeira venda de REIT da nossa história, que eu vou vender aqui, ó, o DLR, tá? Vou vender o DLR porque
Ele passou do quanto ele gostaria de ter. Se passou 2%, eu queria na carteira 5, estou com 7, então ele passou 2. Ele está com uma alta de 21% aqui em cima. Então eu vou vender ele em $30, que é o que precisa vender, para ajudar esse aporte inteiro aqui a somar $110, que é o que tem de saldo na conta com os R$500 convertidos para lá. Beleza? Então, hoje a gente vai fazer um aporte bem mais rápido. Vou pegar aqui o site da Clear para a gente ver. Aqui o site. Então, o Home Broker, vamos abrir. Preciso só lembrar minha assinatura eletrônica, que eu nunca lembro. Deixa eu pausar aqui e pegar. Vamos ver se eu lembrei dela. Vamos escolher aqui. Cadê o ativo? Operar. Boleta. Eu quero comprar o ABCB4F. Tem que dar ordem a mercado. São 26 que eu consigo comprar, né? Opa, são 26. Ordem hoje, 619. Comprar. Assinatura eletrônica inválida, pera aí. Aí foi. Então compramos 26 cotas do banco ABCB4 e eu vou pegar meu celular e fazer o aporte no exterior que a gente combinou aqui, vender um pouquinho de Facebook e Intel, comprar a Johnson, a Apple, o Google e a Fox, vender um pouquinho de DLR, que é um REIT de data center que valorizou bem, pegando ali com ganho, e vamos comprar o Welltower, o BNL, o WPC e o Alexandria. Feito, pessoal? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. A gente se vê no mês que vem. Um abraço nesse quadro. A gente se vê semana que vem nas outras aulas. Até mais!